Queridos, nós vamos ministrar a palavra de Deus nessa noite. Nós estamos com uma série de mensagens esse mês de maio, falando sobre o tema qualidades que fazem diferença, qualidades que realmente são necessárias, são fundamentais na vida de um cristão, né? Qualidades que nós precisamos ver na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Nós vivemos num momento da nossa sociedade que realmente nós precisamos verificar essas qualidades dos cristãos. E infelizmente, em muitos, a gente não está conseguindo observar essas qualidades. O ímpio, o mundo olha para o cristão e muitas das vezes, onde se esperava ver alguns frutos, como nós já temos pregado, a primeira mensagem eu preguei a primeira qualidade, que é a qualidade da fidelidade, né? A segunda mensagem eu preguei sobre caráter, é o segundo, né? É a segunda qualidade que nós precisamos ter como servos de Deus, como cristãos. Ministrei na quarta-feira sobre caráter, e hoje eu trago para vocês uma terceira mensagem sobre esse tema. E aí eu tive que pedir ao Espírito Santo para realmente me ajudar a montar uma mensagem, né, que pudesse comportar tanto o tema, que eu não quero sair do tema, mas ao mesmo tempo homenagear as mulheres, né? Homenagear as mães. E para isso eu tinha que achar na Bíblia alguma mãe, alguma mulher, e tirar um exemplo, tirar uma qualidade dessa mãe, dessa mulher, para que pudéssemos ministrar essa palavra nessa noite. E eu digo para vocês que não foi muito difícil não, eu tive que avaliar sobre qual que eu iria ministrar. E eu quero nessa noite trazer a história, uma história das mais dramáticas da Bíblia Sagrada, uma das histórias mais difíceis, duras, que uma mãe, que uma mulher enfrentou. Mas louvado seja o nome do Senhor, que por causa da sua valentia, por causa da sua garra, por causa do seu grande amor, Deus visitou aquela mulher, Deus honrou a vida daquela mulher e a abençoou o seu filho. Diga glória a Deus, queridos. Nós vamos falar sobre esta mulher e eu tenho a certeza que ela vai nos trazer essa qualidade, para que nós possamos também, em nome de Jesus, aprendermos com o seu testemunho, com a sua vida, aprendermos que precisamos também ter hoje, século 21, aplicarmos na nossa vida como cristãos. Essa qualidade, ela é necessária, ela é fundamental para os cristãos. Diga glória a Deus, queridos. Mesmo assentados, inclina a tua cabeça. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai celestial, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu te louvo, Senhor, por todas as bênçãos. Eu te louvo, meu Deus, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã nessa noite, por tudo, ó Deus, quanto tu tens realizado. Pai, eu te peço agora que o poder da tua palavra venha sobre a nossa vida nessa noite. Traz, ó Deus, paz,
traz, ó Deus, segurança, traz, ó Deus, a revelação da Tua palavra, que possamos, ó Deus, sair daqui nesta noite, renovados, restaurados, libertos, abençoados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, amém. Queridos, abra sua Bíblia, ou acompanhe aqui na tela, não sei se vai abrir aqui na tela, acompanhe comigo no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 16, nós vamos falar nessa noite sobre a história de uma mulher chamada Agar. A história dessa mulher realmente ela é impactante. Ela não toma muito espaço dentro aí do livro de Gênesis, não. São poucos momentos. Mas a história de Agar, ela é a história de muitas mulheres, de muitas mães também. Essa história, esse tempo aqui da vida de Abraão, né, compreende mais ou menos, vai aí para o ano de 2000 e pouco, antes de Cristo. Então, só para te enquadrar no cenário que aconteceu esse negócio aqui, só para te situar no tempo. Hoje nós estamos no ano de 2016, não é isso? Estou certo ou errado? Estou certo. 2016, do nascimento de Jesus. E esse texto aqui, essa história aqui, segundo aí os historiadores, é datado 2.000 anos antes de Jesus. Então nós estamos falando há mais de 4.000 anos atrás. Há mais de 4.000 anos atrás. E hoje nós vemos um cenário 4.000 anos, mais de 4.000 anos atrás, com todos os avanços, com todas as conquistas das mulheres, a nossa própria Constituição elevando, né, o patamar de igualdade ao homem, agora, ontem, de 1988, que trouxe esse patamar de igualdade, antes não era. Então você imagina como era tratada a mulher, se agora, há 100 anos atrás, ontem, a mulher, para se referir ao marido, chamava de senhor. Há pouco tempo atrás, agora, ontem, 100 anos. Então você imagina uma mulher há 4.000 anos atrás, mais de 4.000 anos atrás. Como é que era a relação de marido e mulher? Tenta imaginar um negócio desse. Agora você tenta imaginar uma mulher escrava, que era o nome de empregada na época, né? Escrava. A condição de uma mulher já era complicada. Não havia reconhecimento, direito nenhum. E imagina de uma escrava. Hoje nós estamos no ano de 2016 e nós vemos um quadro ainda discriminatório, por incrível que pareça, ainda tem, porque existem estatísticas que demonstram isso, né? Desigualdades. Poucas são as mulheres, apesar de todas as conquistas, que estão em presidências das principais empresas, né?
a gente vê uma violência muito grande quanto às mulheres, os homens com machismo, preconceito, atinge também, porque existe um dado terrível de violência contra a mulher. O Brasil é o 5º pior país de 84 países no mundo analisados. O Brasil é o 5º pior país na questão de violência contra a mulher. Olha só, são números assustadores e alarmantes, como os homens praticam violência doméstica e familiar com as mulheres. E além disso, para piorar mais o quadro, para mostrar que ainda existe preconceito também na nossa nação, a violência contra as mulheres brancas tem diminuído e aumentado a violência com as mulheres negras. Então existe discriminação também racial nos dias de hoje. Então veja, 2016, apesar de todas as conquistas e avanços, ainda existe preconceito, ainda existe discriminação na nossa própria sociedade, no nosso próprio país, coisa que a própria palavra de Deus, ela é absolutamente contra, porque todos nós somos iguais perante ao Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? Então, você imagina essa mulher, uma mulher escrava, essa era a condição dela, e aí Deus tinha dado uma promessa para Abraão e Sara. Eles não tinham filhos, Sara era estéril, e Deus um dia disse para esse casal: olha, eu vou dar um filho para vocês. Aí Sara riu, né? Pô, já tenho idade avançada, 90 anos, como é que vai acontecer um negócio desse? Não tem condições, não dá, impossível. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Posso ouvir um amém, queridos? Você tem promessa de Deus para a tua vida? Se você tem promessa de Deus para a tua vida, querido, querida, saiba de uma coisa: vai acontecer, vai se cumprir, porque fiel é aquele que promete. Diga glória a Deus. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Só que às vezes o homem, queridos, não aguenta esperar, o ser humano não aguenta esperar. O ser humano não aguenta esperar, porque existe o nosso tempo, mas existe o tempo de Deus. Às vezes não acontece no nosso tempo, porque Deus sabe tudo, e às vezes nós não estamos ainda preparados para aquilo. E aí não era o tempo, e o tempo foi passando em nada. E aí Sara teve a brilhante ideia. Ela olhou para sua empregada, sua serva, sua escrava Agar, olha para ela e fala: olha só, se deita com o meu marido. Ela falou isso, ela liberou: se deita com o meu marido, tenha relações com ele, porque talvez isso seja a vontade de Deus, seja a forma para se cumprir, para termos um filho. E Abraão aceitou, coabitaram. Só que aqui o texto, no capítulo 16, fala o seguinte, abre o verso 4 para mim. Diz que ele possuiu Agar e ela engravidou. Abraão teve relações com essa mulher, com a escrava Agar, só que, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos.
Sara achou-se desprezada. Sara se sentiu desprezada. Olhando para Agar, puxa, o que eu fiz? Ela está grávida mesmo. E ela se sentiu mal. Essa mulher, Sara, se sente mal. Mas você pode imaginar, querido, querida, como mulher, como se sentiu Agar, não tendo opção, sendo usada por Abraão também. Mas essa mulher, ela se submete. Essa mulher, sabe, é humilhada. Quantas vezes você mulher, você mãe, foi humilhada? Quantas mulheres em nossa nação foram e estão sendo humilhadas? Estão aí chefiando seus lares, porque o marido abandonou. Quantas situações talvez você mulher, talvez você mãe já enfrentou na sua trajetória, na sua vida? Quanta coisa você já passou? Solidão, angústia, decepção, frustração, medo, tudo isso Agar enfrentou. Então você sabe muito bem o que essa mulher sentiu também com essa situação. E aí Sara olha para ela grávida, se sente mal, começa a ter aquele ambiente complicado, e aí ela fica numa situação de, sabe, humilhação, ela não aguenta. Sara começa a humilhar. Olha comigo o verso 6, avança para 6. Começa a humilhar e afligiu a Sara, e ela fugiu da sua face, né? Ela foge. Olha o verso 7 agora. Agar, ela vai embora, Agar, ela foge. Você pode imaginar uma mulher humilhada, sozinha, sem marido, sem homem para cuidar, sem estrutura, sem recurso nenhum. Ela era uma escrava. Hoje, de repente você tem aí um pai, uma mãe, um amigo, alguma coisa, mas ela era só, ela era uma escrava, grávida, humilhada dentro de casa ali onde ela trabalhava. Ela decide fugir, ela vai para o deserto, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor a achou. Amém, amados? O anjo do Senhor a achou, o anjo do Senhor a encontrou. Amém, amados? O anjo do Senhor a encontrou. E no verso 8, e disse para Agar: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vai? De onde você vem? Para onde você vai? E ela disse: eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Eu estou fugindo. Eu estou fugindo. Ela mostra a situação que ela está. Eu estou fugindo. Verso 9. Aí o anjo disse para ela o seguinte: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Volta para a tua senhora e se humilha. Preste atenção, querido, querida, no desenrolar dessa história, que nós vamos pontuando e colocando alguns ensinamentos para aplicar na nossa vida. Eu observo aqui inicialmente o seguinte: que o Deus que nós servimos é um Deus que realmente jamais nos abandona. Você crê nisso, querido, querida? Amém? Saiba disso.
independente da tua luta, da tua crise, da tua dificuldade, Deus, Ele ama a todos. Deus, Ele tudo vê, não se coloca numa posição, sabe, autonegativa, dizendo: eu não sou digno, eu não posso, eu não sei, eu não tenho condições, eu sou muito magro, eu sou muito gordo, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu não sou importante para ninguém. Aquela mulher, ela tinha tudo, humanamente falando, para se sentir assim, mas Deus não via ela assim. Deus não te vê da forma que talvez você esteja se vendo, amém, queridos? Note que essa mulher, ela era o quê? Ela era uma escrava, ela não era ali, fazia parte, né, do povo de Deus, da família, não era, era egípcia, era escrava. Ou seja, querido, querida, Deus, Ele ama a todos da mesma forma. Posso ouvir um amém, amados? Não há acepção para o nosso Deus. Diz o texto que o anjo do Senhor foi lá e visitou. O que você está fazendo? De onde você vem? Para onde você vai? E ela diz: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. E aí, querido, querida, o anjo diz para ela: olha, volta lá, volta para tua senhora, se humilha, volta para lá. Irmãos, aqui a gente percebe o seguinte, que Deus dá um comando para ela, porque vê o momento da dor, o momento da crise, o momento da luta que ela está passando. A misericórdia é estendida, e eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, nessa noite, que a bondade, a misericórdia de Deus está estendida sobre a tua vida. Deus está vendo. Levanta a tua mão direita e diga: Deus está vendo. Essa mulher testifica e sente isso. Ela se sentia mal, ela estava fugida, era uma escrava, e ela foge para onde? Para a casa de alguém? Não, ela não tinha lugar nenhum para ir. Grávida, abandonada, não tinha marido, ela foge para o deserto. O que tem, querido, querida, no deserto? Deserto não tem nada. Deserto não tem água, não tem comida, não tem nada. Que situação! Mas aí tem a palavra: volta, volta, se humilha, fica lá. Mas preste atenção, não é só isso. Olha o verso 10. No deserto, guarde isso, no deserto, Deus pode mudar também a tua história. Diga glória a Deus. Se Deus vê você aí, querido, querida, na tua luta, se Deus vê em você fidelidade, caráter, segurança, integridade, se Deus vê isso em você, Ele vai liberar uma promessa de vitória para a tua vida. Pastor, eu estou no deserto, estou na dificuldade. Cala a tua boca, se mantém fiel ao Senhor, persevera, porque a promessa de Deus para a tua vida vai se cumprir. Aleluia! Deus fala através do anjo o seguinte: olha a promessa que Deus dá para uma escrava, para te mostrar, querido, querida, que Deus ama todos.
multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Avança. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará luz. Deus fala: olha, você está grávida e essa criança vai nascer. Aleluia! Essa criança vai nascer. Você vai dar luz a um filho, e você vai chamar ele, sabe de quê? De Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Levanta a tua mão direita e diga: meu Deus vê a minha aflição. Glória a Deus, glória a Deus. Deus vê, querido, querida, a nossa dor, Deus vê a nossa aflição, Deus vê, Ele não está insensível, Ele não está de viagem, Ele conhece e sabe todas as coisas. Mas eu sou tão pequenininha, eu sou tão pequenininho, eu acho que Deus não se importa comigo. Mentira do diabo, não acredite nisso. Deus não tem filhos prediletos. Posso ouvir um amém? Da mesma forma que Deus ama a pessoa do teu lado, Ele te ama e Ele me ama. Amém? E aí Deus dá uma promessa para essa mulher. Olha o verso 12: e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, habitará diante da face de todos os seus irmãos. Aí, queridos, olha o que essa mulher fala, olha o verso 13. Quando eu li essa parte, eu falei: que revelação que essa escrava teve, que revelação, olha que revelação que uma escrava egípcia teve. Não foi nenhum grande homem de Deus, não. Olha o que essa mulher vai nos ensinar, queridos, que coisa tremenda. Olha o que ela vai falar. Ela chamou o nome do Senhor com quem ela falava: tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Aleluia! Tu és o Deus que me vê. Querido, querida, Deus nos vê, Deus nos enxerga. Amém, amados? Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida. Ela achava que fugindo lá da presença de Abraão e de Sara, dos seus senhores, fugindo, que estaria distante de tudo e de todos, para o deserto, que ali ia estar, mas o Senhor visitou ela na sua aflição, e ela teve a revelação e definiu esse quadro da seguinte situação: Deus tudo vê. Querido, querida, eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei o momento que você está vivendo, as suas crises, dificuldades, os anseios. Às vezes a gente se apresenta de uma forma, às vezes a gente aparenta uma coisa, mas só nós, e às vezes alguém da família, sabe o que nós realmente estamos passando, estamos vivendo. Só nós e o travesseiro, não é verdade? Mas eu quero dizer para você, aquela mulher, ela descobriu algo tremendo, e nos revela nessa noite, que Deus tudo vê. Deus está vendo, Deus está vendo a tua dor, a tua luta, a tua dificuldade, a tua prova. Deus está vendo. Diga glória a Deus, queridos. E aí, tá, pastor, mas onde é que vai encaixar isso aí? No tema da nossa mensagem, onde vai encaixar isso? Que qualidade é essa? É a qualidade, querido, querida, da obediência.
obediência. Essa mulher, sim, ela nos ensina essa qualidade fundamental para os dias de hoje, sermos obedientes a Deus. Aquela mulher, ela teve essa percepção e ela volta lá para a sua senhora. Ela faz exatamente isso que o anjo, que o Senhor mandou ela fazer. E o verso 15 em diante mostra que Agar deu à luz, que nasce, enfim, o filho, nasce Ismael. Ela volta lá para a casa de Abraão e Sara, ela se humilha. Olha que mulher, olha que mulher. Ela decidiu obedecer à voz de Deus. Ela decidiu, ela passou por cima de todo orgulho, de qualquer vaidade e soberba. Ela passou por cima de tudo. Ela não aguentou lá a humilhação de Sara e fugiu. Mas o anjo falou para ela voltar e ela obedece. Ela obedece ao Senhor. Ela passa por cima de tudo, porque decide obedecer ao Senhor. E a vida vai seguir, capítulo 17, 18, vai ter aí Sodoma e Gomorra no meio, vai passando o tempo, chegamos mais à frente, no capítulo 21, aqui no capítulo 21, sabe o que acontece no capítulo 21? Ele já começa, sabe com o quê? Com o nascimento do filho de Abraão com Sara. Lembra que a promessa de Abraão para com Sara era de nascer um filho? Só que aí Sara falou: pô, tá demorando muito esse negócio, Agar, tenha relações aqui com meu marido, eu libero. E aí teve relação, ficou grávida e gerou esse problema na questão aí do deserto, da fuga, da humilhação. Só que, independente do erro de Sara, Deus cumpre a promessa, porque Ele é fiel, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Amém, amados? Então, o que Deus havia prometido para o casal Abraão e Sara aconteceu. Ou seja, Sara, que era estéril, ela engravidou. Sara, que já era idosa, seria impossível, mas ela engravidou. E nasce quem? Isaac. Nasce Isaac. E aí o texto vai dizer o seguinte, que agora Ismael, filho de Agar, filho da escrava, fica olhando para aquela criança, para o seu irmão, né? Isaac, um bebê. Então Ismael já era um adolescentezinho, talvez aí por volta de uns 13, 14, 15 anos de idade. Aí olha para Isaac e começa, né? Diz o verso 9, abre para mim o verso 9, capítulo 21, verso 9, diz que: e viu Sara que o filho de Agar, ou seja, Ismael, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Outra versão aí, caçoava, né? Humilhava ao garoto, zombava lá de Isaac. E aí Sara, ela fica revoltada com essa situação, e chega até Abraão e fala: Abraão, Agar, ela voltou, nós aceitamos Agar e o filho aqui em casa. Tive que engolir essa situação aí, porque eu mesmo que tinha proposto. Deixamos ela voltar, tá, voltou. Só que agora eu já tenho meu filho.
Isaac, já tenho meu filho. Agora o seguinte, acabou. O filho dela fica aí, zombando do nosso filho. Ela fica criando problema. Eu não quero mais essa mulher aqui. Eu não quero mais esse garoto aqui. Expulsa eles daqui. Manda embora eles daqui. Aí, olha o verso 14. Então se levantou Abraão. Olha só o que essa mulher chamada Agar, olha só o que essa mãe está enfrentando. Talvez você, mãe, mulher, esteja se identificando em algumas coisas aqui com Agar, na tua trajetória de vida. Olha o que essa mulher está enfrentando na sua vida, na sua existência. Abraão chega e diz para Agar. Abraão pela manhã de madrugada tomou o pão, pegou um pão, pegou água, um odre de água e deu a Agar, pôs sobre o ombro, também deu para o menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. O que Abraão fez? De madrugada, esperou nem a luz do dia brilhar, atende ao pedido de Sara e manda embora, expulsa Agar, expulsa Ismael. Qual herança? Herança de filho, porque era filho. Herança? Não deu nenhuma casinha. Vou construir uma casinha para vocês. Ele tinha condições, ele era rico. Nem foi homem para isso. Podia ter dado um mínimo de dignidade para essa mulher, mas não fez. Qual a herança que deu? Deu pão e água para ambos e falou: vão embora daqui. Para onde? Para que casa? Para casa de papai e mamãe? Não tem papai e mamãe, não tem ninguém, sou uma escrava. Sou sozinha, não tem ninguém não. Ela foi para o deserto, que o deserto era o único lugar que ela conhecia. Deserto, lugar de solidão, de escassez. A vida inteira ela se sentia só, então era o local que ela se assemelhava. Ela vai de novo para o deserto. Agar e Ismael são expulsos novamente lá no deserto. Que dor, que crise, que dificuldade. E aí, verso 15, olha o que vai acontecer com essa mulher. E consumida a água no odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Porque, querida, a água acaba, a comida acaba, e acaba rápido. Um punhado de pão e uma água dentro do odre, acaba. Aquela merendazinha, né, que da escola, botou ali, toma, vai embora, acaba. Passado o tempo, acabou. E aí ela lançou o menino debaixo de uma árvore lá, verso 16. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de flecha. Um tiro de flecha é cerca de quase 1 quilômetro, em torno de 800 metros. Então se imagina 800 metros. Uma distância boa, né? Deixou o menino lá, e ao tiro de uma flecha,
quase 1 quilômetro, 800 metros, bem longe. Ela deixou e saiu de perto. Mas por que ela fez isso? Porque ela dizia para si: olha que situação que essa mulher, olha que situação que essa mãe vai passar, querido, querida. Ela falou para si o seguinte: eu não quero ver esse menino morrer. Por isso que ela fez isso. Ela não tinha o que fazer, ela não tinha quem pedir ajuda. Que no deserto não tem habitantes, queridos, não tem nada, não tem vida. Deserto é a escassez, a solidão. Acabou tudo. Vou deixar meu filho aqui. E se apartou, não quero ver. Não tem mais nada, vamos esperar a morte. Essa foi a decisão dessa mulher. Quantas decisões você, mulher, mãe, não teve que tomar na tua vida? Decisões duras, decisões difíceis. Vamos ver o que aconteceu? Volta só mais um pouquinho. Não quero ver. E ela se assenta em frente, mas de longe, né? Ela levanta a sua voz e chora. Você pode imaginar, mãe, você que é mãe, você pode imaginar essa cena? Você pode imaginar o grito dessa mãe? A dor dessa mãe? Em saber que o seu filho vai morrer de fome. Ela se afasta, ela vai para longe, porque ela não quer ver essa cena. Você pode imaginar o teu filho, a tua filha numa situação dessa, você numa situação dessa, mãe, mulher, até nós como pais, mas você, mãe, tem esse sentimento maior. Que dor dessa mulher, que situação que essa mulher está enfrentando. E ela foi violentada, ela foi humilhada, ela não teve escolha. Repito, há mais de 4.000 anos atrás, ela não podia fazer nada, ela foi desrespeitada, ela foi usada, não tinha voz para nada, mas Deus a visitou, amém, amados? E o Deus que tudo vê, porque ela achava que tinha acabado a história, mas querido, querida, quem define que acabou a história, quem define a forma que vai acontecer, não somos nós, é o Deus que tudo vê. Posso ouvir o amém, amados? Pode o inimigo, pode o mundo, pode as pessoas, pode a crise, pode a dificuldade, estar falando ao teu coração, falando à tua voz, acabou para você, você não tem mais jeito, você não tem mais solução, está tudo destruído para você, você não é nada, você não é ninguém, e você olha e fala: Deus, onde é que está você? Deus até te deu algumas promessas, mas você não vê a coisa acontecendo, você acha que Deus perdeu o controle, mas Deus jamais perde o controle. Posso ouvir um amém, queridos? E aí, o que vai acontecer, querido, querida? Essa mulher não tem mais o que fazer, essa mulher não sabe o que fazer, ela decide simplesmente chorar, mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus é um Deus que nos ama, Deus é um Deus que não vê menor e maior, Deus é um Deus presente em todos os momentos, o mesmo Deus que visitou ela lá no capítulo 14, não é isso? No capítulo, no capítulo 16, o mesmo Deus que a visita no capítulo 16, vai visitá-la aqui também. Olha comigo, avança por favor, pode avançar, volta, 17, e ouviu Deus, levanta a tua mão direita e diga: Deus ouve, Deus vê, amém?
e ouviu Deus a voz do menino. É interessante o texto, né, que diz que Deus não ouviu a voz dela, não. O texto diz que Deus ouviu a voz do menino, aquele que estava, porque ela sentiu, a mãe não sente? Não sente? Ela sentiu que a vida dele estava indo embora. Ela sente isso. E Deus ouviu a voz do menino. E Deus mandou um anjo. Aleluia. Deus mandou um anjo. Deus interviu. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus vai intervir na tua causa. Diga para outra pessoa: Deus vai mandar um anjo intervir na tua causa. Aleluia. Alguém crê que Deus vai enviar um anjo nessa noite? Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém pode aplaudir ao Senhor? Aquele Deus que tudo vê, aquele Deus que intervém. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Deus intervém naquele quadro. Deus vê, Deus ouve. Oh, querido, o meu Deus vê, o meu Deus ouve, aleluia. Ele vê, ouve, ele manda de novo um anjo que diz para H: o que você tem, H? O que você tem? O que está acontecendo com você? Oh, querido, querida, que Deus maravilhoso é esse que nós temos. Que Deus sensível é esse. Você mulher, você mãe, é muito sensível, né? Mas eu quero dizer para você que Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele não é insensível, Ele também é muito sensível. Ele conhece, Ele sabe da tua sensibilidade. Amém, amados? E aí, o texto avança, e Deus, não, volta um pouquinho. O texto avança e diz o seguinte: Deus disse para aquela mulher através do anjo, olha só o comando que é dado: não temas. Em primeiro lugar, não temas. Preste atenção, estamos falando sobre a qualidade da obediência, ok? Lá no Gênesis 16, ela obedeceu, ela voltou, ela se humilhou, e passado anos e anos, quando Ismael já era um adolescente e nasce o filho da promessa, Sara a humilha, e Abraão manda ela embora, expulsa ela, e ela vai para o deserto, e Deus vai e fala para ela: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Primeiro lugar, querido, querida, eu digo para você nessa noite, aí onde você está, aí no local da tua situação, aí no local da tua humilhação, aí no local do teu choro, da tua necessidade, aí Deus não está insensível. Ele tudo ouve, Ele tudo vê, e Ele nos visita. Ele te visita nessa noite e diz para nós: não temas, não temas. Você ouve a voz de Deus falando para você hoje: não temas. O que eu vou fazer amanhã, pastor? Eu não sei o que eu vou fazer, Deus, amanhã. Eu não sei que atitude que eu vou tomar. Eu não sei o que fazer. Aquela mulher não sabia o que fazer. Ela não tinha o que fazer. Ela estava num deserto. E às vezes Deus nos leva a um deserto. Deus nos leva a um deserto, como levou os hebreus lá com Moisés. Não foi Deus que levou eles para o deserto para humilhá-los? Levou, porque eles precisavam passar. Às vezes o deserto acontece porque Deus nos leva. Em segundo lugar, às vezes nós próprios
decidimos ir para o deserto. Então, em primeiro lugar, o deserto pode ser porque Deus manda para o deserto, para provar. Em segundo lugar, às vezes, o deserto vem e acontece porque nós decidimos ir para o deserto. Como, por exemplo, pastor, Elias decidiu ir para o deserto. Deus não mandou ele, mas ele que decidiu ir. Às vezes nós decidimos ir para o deserto. E em terceiro lugar, às vezes, nós somos expulsos, somos forçados, impelidos a ir para o deserto, como Agar foi. Às vezes nos jogam no deserto, a vida às vezes nos joga no deserto. Mas eu quero dizer para você, querido, querida, que Deus tudo vê, que Deus tudo ouve, e aqui esse Deus intervém e diz: Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz desse menino do lugar lá onde está. Pode avançar agora. Primeiro lugar, não temas. Segundo comando de Deus para Agar: erga-te, 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 levanta o menino, pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Segura na mão da pessoa que está do teu lado, levanta a mão dela, levanta a mão dele, isso, diz para ele, diz para ela: erga-te, erga-te, aleluia. O que está batendo, querido, querida, a tua alma? O que está batendo, trazendo abatimento à tua vida? Em nome de Jesus, meu amado, minha amada, a palavra de Deus diz para você nessa noite: não temas, erga-te, sai daí, sai dessa situação, não deixa nada te prender aí, porque onde você está não é o lugar que eu tenho para você. Posso ouvir um amém, queridos? Diga para a pessoa que está do teu lado: o deserto, a crise não é o nosso lugar. Alguém pode dar uma glória a Deus? Levanta-te, vai lá, erga-te, levanta o menino, pega pela mão. Sabe por quê? Porque tem promessa para a tua vida. Quantos tem promessa para a sua vida aí? Diga glória a Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, essa história não vai terminar assim. Deus tem promessa na tua vida. Você apenas precisa ser fiel, apenas você precisa ser perseverante, apenas você precisa, como Agar nos ensina, sermos obedientes. Primeiro comando: não temas. Segundo comando: erga-te. Terceiro comando, pode avançar, verso 19: abriu-lhe Deus os olhos. Querido, querida, o terceiro comando para você e para mim nessa noite: abra os olhos. Como assim, pastor? Às vezes a gente só está olhando para baixo, às vezes a gente só está olhando para o problema, às vezes a gente só está olhando para as dificuldades, às vezes a gente só está olhando para as crises. Querido, querida, levanta os seus olhos, levanta a tua cabeça, olha para os céus, olha para Deus, porque dele vem o livramento, dele vem a bênção, dele vem a resposta. Abra os olhos espirituais, veja pela fé, a promessa de Deus vai acontecer na tua vida. Amém, amados? Olha como é que o Deus que nós servimos, queridos, é maravilhoso. Deus visita pela segunda vez essa mulher, e ela está lá no deserto de novo.
Irmão, minha irmã, se Deus nos abandonasse, porque a gente abandonou Ele, porque a gente está passando uma crise, uma luta, uma dificuldade, se Deus desistisse de nós, seria muito ruim. Mas independente dos teus erros, independente das suas quedas, independente de coisas que você fez, de caminhos que você andou, que feriu o coração de Deus, que decepcionou Deus e decepcionou talvez a muitas pessoas, decisões erradas que te levaram para momentos difíceis na sua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus te ama. Quero dizer para você que Deus não desistiu de você. Quero dizer que Ele está de braços abertos para te receber nessa noite. Quero dizer que há um lugar esperando por você no reino de Deus. Quero dizer, meu irmão, minha irmã, que os seus pecados não são maiores que o amor de Deus, que não há algo que seja impossível para que seja aplicado o sangue remidor, o sangue perdoador de Deus para a tua vida. O amor de Deus é muito grande para conosco. Posso ouvir um amém, queridos? E Deus volta a visitar aquela mulher que não procurou nada disso, não procurou nada, ela foi expulsa, e sem condições nenhuma, ela se vê nessa situação, mas novamente o anjo do Senhor vem a ela, porque ela tinha promessa para a vida dela, e quando Deus promete, as promessas não morrem, amém, amados? Quando Deus promete, as promessas não morrem. Não podia terminar assim essa história, não podia. Ismael tinha promessa, então Deus tinha que intervir. Você tem promessa, então saiba que Deus vai intervir, amém? Deus vai intervir. Então Deus diz para ela: não temas. No verso 17, erga-te. No 18 e no 19 ele diz: abra os olhos, abra os olhos. E aí, verso 19, ela abre os olhos, e o que ela viu, queridos? Diga para mim, o que ela viu? O que está escrito ali? Apaga a luz aí rapidinho para o pessoal ler melhor. E abriu-lhes Deus os olhos, e o que ela viu? Ela viu Quem já jantou aí? Já jantou, irmão? Vem, ó, papou antes do culto? Papa cedo, hein? Ah, tá, almoçou tarde, emendou. O almoço serviu como já. Ok, que benção. Então vamos lá. Só para quem não jantou. O que ela viu? Ué, pergunta para o teu irmão, mas tem água no deserto? No deserto não tem água. Pode acender a luz. Querido, querida, mas Deus, Ele tudo pode. Amém, amados? Deus, Ele tudo pode. Alguém pode dizer isso? Mais uma vez? Deus tudo pode. Aleluia! Deus tudo pode.
eles precisavam muito de água, e Deus faz brotar ali um manancial. Deus faz brotar água no deserto para salvar aquela mãe, aquela mulher, para salvar aquele garoto, para cumprir a sua promessa. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele te ama, Deus, Ele tudo vê, e Deus tem uma promessa, um propósito na tua vida, e nada vai impedir. Se você for obediente a Ele, Ele vai abrir poço no deserto e vai brotar água. Aleluia! O sobrenatural vai acontecer, porque não há impossível para o nosso Deus. Não há impossível para esse Deus. E ela foi, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Avança. E era Deus com o menino. Aleluia. Amém? Deus era com o menino. Nós vamos aprender agora 4 consequências, queridos, quando nós abençoamos a Deus. A primeira é a presença dEle. Deus, Ele sempre estará presente na nossa vida, na vida daquele que é obediente. Amém, amados? Deus estava com Ismael. Deus tinha promessa com Agar. Deus tinha promessa para Ismael. Deus estava presente com o menino. Deus era com o menino e ele cresceu. Ele cresceu sob os cuidados de Deus e habitou no deserto. E ele foi flecheiro. Primeira consequência da obediência é a presença dEle, é a garantia da presença dEle na sua vida. Se você for fiel, Deus estará com você em todos os momentos. Posso ouvir um amém, queridos? Em todos os momentos. E ele cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Ou seja, ele teve uma profissão. Ele teve uma profissão. Ele cresceu, ele teve uma profissão. Ou seja, Deus deu recursos para ele sobreviver. Deus trouxe para ele, querido, querida, provisão. Segunda consequência daquela que é fiel ao Senhor, Deus dará, meu irmão, minha irmã, provisão para você. Diga glória a Deus. Nada vai te faltar, nada falta para o obediente, para o fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor, seja fiel. Aquele rapaz carregava a presença e a proteção de Deus. Aquele rapaz cresceu com a bênção de Deus. Aquele rapaz, Deus lhe deu sustento, uma profissão. Ele foi flecheiro. Deus sustentou aquele homem. Deus honrou a vida dele e Deus vai honrar também a tua vida. Você recebe essa palavra? Pode avançar. E habitou no deserto de Parã. E a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Diga glória a Deus, queridos. Ou seja, esse homem agora ele vai se casar. Ele vai ter uma mulher. Ou seja, a terceira consequência, querido, querida, daquele que é obediente,
A primeira, ele vai ter a presença do Senhor assegurada na sua vida, e ele será abençoado. A segunda consequência daquele que é obediente ao Senhor, ele terá provisão. E a terceira consequência daquele que é fiel e obediente ao Senhor, Deus diz: eu vou te dar uma família. Amém, amados? Você vai ter uma família abençoada, diga glória a Deus, porque o projeto de Deus é família. O projeto de Deus é família. Você terá uma família abençoada. O que o homem precisa? O que a mulher precisa? Qual é o sonho de qualquer homem, qualquer mulher? Uma família. E Deus promete para você, em primeiro lugar, 3 consequências para aquele que é obediente. Agar foi obediente. Lá do capítulo 16 ela foi obediente. Aqui no capítulo 21 ela foi obediente. Por isso que Deus a visitou. E por causa da sua obediência, Deus honrou. E Ismael, a sua descendência, foi abençoada com a presença do Senhor, foi honrada com a provisão do Senhor. E em terceiro lugar, Deus dá uma família para Ismael. É a promessa de Deus se cumprindo na vida de Ismael. Querido, querida, eu quero dizer para você nessa noite, mulher, mãe, e também serve para todos nós homens, que o Deus que nós servimos é o Deus de Agar, é o Deus dessa escrava egípcia, que nos ensina nessa noite, de que é o Deus que tudo vê, e que se nós formos, queridos, obedientes, Ele vai intervir na nossa crise, na nossa luta, no nosso deserto, e a promessa dele vai se cumprir, porque a presença de Deus estará conosco. Assim como Ismael cresceu, você também vai crescer, você vai avançar, você vai prosperar, porque Deus vai te dar uma família abençoada, e tu serás bem-sucedido, bem-sucedida, para a glória de Deus Pai. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus.